Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos ler do verso 1 até o verso 27. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam o que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos,
vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tirai-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estarte. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. E o texto da pregação é o capítulo 18, os versos de 1 a 5. Mateus 18, de 1 a 5. Diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, o texto que nós lemos é, podemos dizer, um tapa na cara de cada um de nós. Porque nós não somos diferentes dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. No fundo somos orgulhosos, mas não admitimos essa verdade. Uma citação de C.S. Lewis no livro O Homem em Três Tempos diz o seguinte: há um vício do qual nenhum ser humano está isento, que todos detestam quando identificam nos outros, e do qual quase ninguém se diz culpado. As pessoas admitem que têm mau gênio, ou que perdem a cabeça por mulheres ou bebida, ou até que são covardes, mas poucos são os que acusam a si próprios deste vício. Refiro-me, ele continua, ao orgulho, à presunção. Foi pelo orgulho que o demônio se tornou demônio. O orgulho leva a todos a outros vícios. Ele é o perfeito estado de espírito antirreligioso. E ele ainda continua dizendo: se quisermos saber o quão somos orgulhosos, perguntemos a nós próprios: até que ponto me desgosta que outras pessoas me humilhem? Recusem-se a reparar em mim, me tratem com ar de superioridade ou procurem exibir-se. O fato é que o orgulho de cada um está em competição direta com o orgulho dos outros. O orgulho é essencialmente competitivo. E é exatamente isto o que nós vimos em nosso texto desta noite. 12 homens orgulhosos disputando orgulhosamente quem seria o maior no reino dos céus, quem seria o mais importante para o Senhor Jesus Cristo, quem deveria receber o melhor lugar para Ele. E nesta noite nós iremos aprender o que o Senhor nos ensina nesse texto. E por isso eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: o maior no reino de Deus é aquele que serve aos outros. O maior no reino de Deus é aquele que serve aos outros. Em primeiro lugar, a discussão entre os discípulos. Em segundo lugar, a resposta de Jesus à discussão dos discípulos. Em primeiro lugar, a discussão entre os discípulos. Irmãos, em Mateus capítulo 18, verso 1, diz que os discípulos chegaram com a seguinte pergunta a Jesus Cristo: quem é porventura maior no reino dos céus? Essa não foi uma pergunta simples para os discípulos. Foi uma questão que causou uma discussão acalorada e exaltada entre aqueles 12 homens. Em Lucas 9,44, diz que se levantou uma discussão entre eles sobre quem seria o maior, o mais importante entre eles. Esta discussão mostra a atitude do coração daqueles discípulos. Era algo importante para eles saberem quem era o maior, quem era o mais importante no reino do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos, eles precisavam resolver tudo isso. Quem é o chefe, quem é aquele que manda, quem é aquele que é superior.
o texto paralelo de Marcos 9,33, diz que Jesus, quando chegou em uma casa em Cafarnaum, chamou os discípulos e perguntou: vocês estavam discutindo no caminho sobre o quê? E Lucas 9,47 diz que Jesus sabia o que estava acontecendo no coração dos discípulos. Quando Jesus perguntou sobre o que estava acontecendo, eles ficaram imediatamente em silêncio, ficaram com vergonha, como diz Marcos 9,34. Eles sabiam muito bem o porquê estavam discutindo, eles sabiam que estava errado e que o orgulho deles tinha ido longe demais. Por isso eles não conseguem admitir sobre o que estavam discutindo. Nenhum deles ousa falar, nenhum deles abre a boca. Ninguém diz: estávamos discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. Eles sabem em seus corações que o Senhor Jesus não olharia favoravelmente para essa discussão tola. Você pode até imaginar a cena entre eles discutindo ali quem seria o maior no reino de Jesus Cristo. Você com certeza não vai encontrar Pedro dizendo: ó, sim, é fácil de conhecer, é João o maior entre nós. Ninguém é maior do que João. Ou você pode ter certeza que Tiago também não estaria dizendo: irmãos, todos sabemos que André é maior do que todos. Em vez disso, cada discípulo era o seu próprio promotor, lutando pela posição de maior discípulo do Senhor Jesus Cristo. Cada um se autopromovia buscando honra, pensando no reino terreno, no reino cheio de glória. Talvez alguém possa tentar justificar o que aconteceu. Podemos pensar em Pedro declarando que Jesus é o Filho de Deus, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus dizendo que sobre a confissão de Pedro, que ele iria edificar a igreja. Ou podemos pensar também, porque Jesus levou Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração, onde apareceram Moisés e Elias. E o restante dos discípulos estavam lidando com um assunto, vamos dizer assim, de alguém possesso. Talvez isso tenha causado ciúme entre os 12. É isso que vemos em nosso mundo caído. Em nosso mundo caído nós vemos modelos, atores e atrizes, músicos e atletas, que são honrados e exaltados por terem os seus rostos estampados em capas de revistas, na televisão e nas redes sociais. Pessoas que estão sendo exaltadas pelos seus feitos enormes e recebendo honra e glória neste mundo. Outros estão usando seus corpos com roupas sensuais, seminus e até nus para receber alguma honra, algum reconhecimento. Em outras palavras, neste mundo caído e descrente, vale qualquer coisa para receber a honra e a glória do homem. Essa é a maneira comum de medir a grandeza do reino dos homens. Ser honrado e reconhecido pelos outros por aquilo que nós fizemos. Mas como Jesus já está prestes a demonstrar, não é assim que as coisas no reino dos céus acontecem. De fato, Jesus chega a dizer que todos aqueles que se apegam a essas visões mundanas, todos aqueles que clamam por esse tipo de honra e aclamação e notoriedade, não terão lugar no reino dos céus. Irmãos, lembre-se do texto que nós lemos. Havia pouco tempo que o Senhor Jesus Cristo havia dito que ele iria ser traído, que ele iria ser entregue nas mãos de pecadores, que ele iria ser morto. Mateus 17, 23 diz que os discípulos ficaram tristes com essa notícia. Porém, veja a rapidez com que a tristeza deles, por causa da humilhação de Cristo, desaparece. E logo, o que acontece? Eles começam logo a cada vez mais cultivar o seu desejo egoísta.
Cristo estava se preparando para morrer na cruz do Calvário. Cristo estava se preparando para sofrer as dores em lugar daqueles pecadores. Mas o que é que esses 12 estão fazendo? Eles estão olhando para o seu próprio ego. Eles estão olhando para alguma glória humana. Eles estão pensando em algo que vai trazer, vamos dizer, notoriedade no meio das pessoas. Os discípulos estão dispostos a discutir sobre quem é maior no reino de Deus, mas não estão dispostos a discutir sobre o que Jesus Cristo vai fazer na cruz. O que ele vai ganhar com isso? O que nós vemos são uns discípulos, um bando de homens orgulhosos, egocêntricos e egoístas, que eram propensos a ter noções e ambições sobre o reino de Deus. Como muitos de nós cometeram o erro de assumir que o padrão para a grandeza no reino dos céus, ou melhor, a grandeza no reino do homem, seria o padrão para a grandeza no reino dos céus. Assim somos nós muitas vezes em nossas vidas diárias. Nós queremos receber a aceitação das pessoas e queremos ser pessoas importantes e queremos mostrar a aparência que impressione as pessoas e assim sejamos até honrados pelos outros. Infelizmente, isso acontece na vida de muitos cristãos professos, cristãos que confessam amar Jesus Cristo, mas que vivem na prática de uma vida mundana. Querem a aceitação do mundo, querem a honra do mundo, querem a glória dos homens e nada mais do que isto. Irmãos, quem anda por este caminho termina longe do reino de Deus, porque se não mudar a vida, não entrará no reino de Deus. E isto é agora o nosso segundo ponto, a resposta de Jesus à discussão dos discípulos. Irmãos, em meio a tudo isto, qual foi a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo? A resposta de Jesus começa com ele chamando para perto de si, uma criança, colocando-a ela no meio dos discípulos. E em seguida disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Muitos têm interpretado esse texto erroneamente, retirando este verso do seu contexto, e interpretam que Jesus estava nos ensinando a ser inocentes como crianças, ou a viver vidas simples e pouco sofisticadas como crianças. Porém, Jesus fornece a explicação exata do que ele diz no verso 4. Ele diz assim: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Irmãos, imagina a cena ali. Jesus pegou uma criança pequena, provavelmente um menino de 2 ou 3 anos, e ele colocou na frente dos discípulos para que pudessem ver a pequenez daquela criança. Mas ao mesmo tempo, eles podiam ver como eles eram grandes em estatura. E como homens adultos, eles certamente tinham feito muitas coisas importantes na vida do que aquela pequena criança que estava ali. Eles expulsaram demônios, eles curaram os doentes, eles seguiram Jesus nos últimos 2 anos. E como homens crescidos, certamente eram mais importantes do que aquela criança naquele momento. O que essa criança poderia fazer? Pregar, curar, ensinar. No entanto, Jesus Cristo diz que eles têm que mudar, literalmente se converterem e se tornarem como aquela criança, se quiserem entrar no reino dos céus, se realmente quiserem ser os maiores no seu reino. Em outras palavras, os discípulos de Jesus tiveram que mudar drasticamente a forma como entendiam a grandeza. Eles tinham que ver que a grandeza no reino de Deus não é medida pela estatura que você tem,
pelo tamanho que você tem, pela escala que você ascende, pelo poder aquisitivo que você tem. Não, a grandeza no reino do céu foi medido o quão baixo você pode chegar para ajudar ao próximo, o quão disposto você está pronto para fazer para ajudar ao seu irmão, o quão baixo você está disposto a fazer para ajudar o próximo, para servir, para se curvar aos outros e não deixar o seu orgulho tomar conta de sua vida. A grandeza é vista não na decisão, mas no atendimento, não comandando, mas obedecendo, não em receber, mas em dar, não nos tornando grandes aos olhos dos homens, mas nos tornando pequenos. Essa é a única maneira de entrar no reino de Deus. Você deve tornar-se tão humilde quanto uma criança pequena. Você deve ser como uma criança impotente diante de você. E foi exatamente isto que Cristo fez durante toda a sua vida. Pense novamente comigo. Quem é o nosso Salvador? Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Criador. Tudo isso Jesus Cristo é. Ele é o Salvador. Ele é o Deus que criou tudo isso também. Mas preste atenção como ele mostrou a grandeza neste mundo como uma criança. Ele se humilhou em nossa forma humana. Ele desceu do céu, deixou a sua glória para se tornar semelhante a cada um de nós. Ele se tornou um servo sofredor. Mas ele não veio para ser servido. Ele não veio para estar no palácio arrodeado de servo. Pelo contrário, ele veio para servir e dar a vida pelas pessoas. Veja o quão diferente é a vida. Quem é o maior no reino dos céus? Nós podemos dizer, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo sendo Deus, não julgou ser igual a Deus quando estava aqui na terra. Pelo contrário, ele assumiu a forma de servo. E literalmente, a palavra servo é escravo. Mas não era um escravo qualquer. Não era o escravo que cuidava talvez das crianças. Era aquele escravo que estava no canto da porta, quando chegavam as visitas, com os pés todos sujos. E ele tinha que pegar uma bacia de água, lavar os pés daquelas pessoas, que muitas vezes ele nem conhecia, enxugar com uma toalha. Era este tipo de servo que o Senhor Jesus se tornou. Se tornou alguém para servir a pecadores como nós, para servir pessoas ingratas como nós muitas vezes. Então por que nós temos que nos mostrar tão superior uns aos outros? Porque nós sempre queremos estar acima dos outros. Irmãos, quando nós compreendemos a verdade do Evangelho, nós entendemos que nós devemos servir uns aos outros. E fazer isso com alegria, fazer isso com toda a dedicação, abraçando aquilo que Cristo tem nos dado. Essa é a grandeza de ajudar um ao outro. É a grandeza de ajudar o nosso irmão, de mostrar o bem ao nosso irmão e irmã. Você está pronto e disposto a ser humilde como uma criança, a se tornar como aquela pequena criança? Filipenses 2:2 diz, ou melhor, 2:3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nós temos oportunidades de servir na igreja de Cristo, mas quando nós fazemos isto, não devemos fazer por orgulho, porque queremos aparecer e mostrar o quão bom nós somos, como somos hábeis para fazer certas coisas na igreja. Não vamos fazer por causa de grupo, não vamos fazer porque nós queremos aparecer, mas nós vamos fazer para glorificar o nome de Deus no meio da igreja. Nós vamos fazer para edificar a igreja, nós vamos fazer para o bem dos irmãos. É isso que nós devemos fazer. Por isso Paulo diz aí em Filipenses 2:5:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O nosso sentimento não pode ser como as pessoas do mundo. O nosso sentimento não pode ser um sentimento mesquinho, um sentimento egoísta. Mas veja como Paulo diz: tenham o mesmo sentimento que habitou no Senhor Jesus Cristo. E qual foi esse sentimento? Qual foi esse sentimento que habitou no Senhor Jesus Cristo? Porque Paulo diz: cultive isso em seu coração. E Paulo diz a seguir, 5 a 8 de Filipenses 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É isso que ele quer de nós. Humilhação, mas é uma humilhação de servir uns aos outros, de quebrar o nosso ego, de quebrar o nosso coração e servir uns aos outros. Veja o que ele disse novamente, como eu já falei, ele se esvaziou. Ele se tornou igual a cada um de nós. Ele se fez homens em nossa própria carne. O Deus Todo-Poderoso se tornou um escravo para salvar pecadores como nós. Este é o padrão do reino dos céus. Antes de toda glória, vem o sofrimento. Antes de qualquer riqueza que nós venhamos a ganhar nos céus, vem o sofrimento. É isso que Paulo diz aí em Filipenses 2, 9 a 11. Deus o exaltou sobremaneira, Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembre-se, Jesus foi morto como criminoso. Jesus foi morto como alguém indigente, como alguém desprezível na sociedade, como alguém que não fazia falta a ninguém naquele mundo, como criminoso, como amaldiçoado. Em outras palavras, ele morreu em total miséria quando nós olhamos à luz deste mundo, como este mundo nós olhamos. Mas Deus fez o que com ele? Deus o exaltou à sua destra. Deus o exaltou de tal maneira que todo o universo se dobra perante os seus joelhos. Ou melhor, que dobra os seus joelhos perante Ele. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E é isso que acontece. Para sermos maior no reino dos céus, nós temos que servir uns aos outros. E a glória só vamos receber lá no céu. Toda a glória que Cristo tem nos dado. Aqui nós já provamos a alegria de ajudarmos uns aos outros, de sermos pessoas que olham para os nossos irmãos e buscam ajudar de alguma forma. Por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos dê cada vez mais do padrão dos céus, para que possa habitar em cada um de nós e que possamos mostrar ao mundo quem é o nosso Senhor Jesus Cristo olhando para nós. Que o mundo possa enxergar Cristo em cada um de nós e assim possamos desfrutar de toda a sua glória eternamente. Amém.